Olá, bem-vindos ao primeiro screencast de PowerPoint 2010 da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Sou Maurício Casemiro, entusiasta de Office Brasil, professor de informática e web designer. Aproveite essas videoaulas para aprender sobre o Microsoft PowerPoint e descubra os novos recursos e funcionalidades da versão 2010. Você que possui a versão do Office 2003 ou Office 2007, ou que ainda utiliza soluções alternativas como OpenOffice, avalie nossos screencasts e comprove os benefícios do Microsoft Office. Falaremos também ao longo dos screencasts sobre a plataforma Office Web Apps, a nova opção para rodar os seus aplicativos Office na nuvem, direto do seu navegador. Aproveitem as videoaulas e boa sorte! Vamos abordar aqui a nossa agenda. Para quem está assistindo o screencast pela primeira vez, já montamos aí um screencast de Word 2010 e de Excel 2010. Então, primeiramente, nós passamos a agenda, brevemente aqui sobre o poder da ferramenta e soluções alternativas, produtividade da nova faixa de opções do Office 2007 e 2010 e conceito básico de gerenciador de slides. Essa vai ser a nossa primeira abordagem. Dentro do poder de ferramenta, nós vamos ter organização da informação com recursos avançados, ideias, reuniões e materiais onde a gente pode estar utilizando o PowerPoint, a ferramenta PowerPoint, isso aí é bem interessante. Compatibilidade entre plataformas e formatos, nós temos aí usuários que utilizam PCs com Windows e temos usuários que utilizam Mac. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas plataformas e a compatibilidade do Office dentro dessas duas plataformas. Vamos falar também sobre usabilidade, praticidade, modelos e estilos. Tá? Então, falar de Office é ser prático, onde você tem estilos prontos dentro do site do Office ou já instalados dentro do Microsoft Office 2010, onde você pode estar economizando um tempo enorme aí, está fazendo um documento, está fazendo uma apresentação, uma planilha, que seja desde o zero. Você tem um modelo pronto onde você pode estar apenas adaptando ao que você precisa e está economizando um tempão aí. Ferramenta de trabalho indispensável é o nosso último subtópico dentro de poder de ferramenta. Pessoal, primeiramente, por que está sendo tão rápido assim? Porque todos esses requisitos que eu estou falando para vocês, nós também já colocamos dentro do screencast de Excel, que foi dividido em duas partes, e dentro do screencast de Word 2010. Então é basicamente a mesma coisa, tá? A partir de Outlook que vai começar a mudar, o formato ele muda um pouco, então a gente vai começar realmente a falar sobre ferramenta, vamos começar a falar sobre os recursos, e aí sim começam as videoaulas de fato. Mas como é bem repetitivo, eu aconselho que vocês assistam aos screencasts de Word e de Excel, porque essa parte ela é bem semelhante, tá? E mais uma vez, eu paro um pouquinho para a gente falar sobre mercado de trabalho. Então hoje o Office é referência no mercado de trabalho. Quando você vai a uma entrevista de emprego, quando você participa de um processo seletivo, principalmente quando esse processo seletivo ele faz referência com cargos dentro de escritórios e cargos administrativos, departamentos administrativos, o entrevistador geralmente vai perguntar, né, ele vai querer saber se você tem conhecimento, se você tem domínio no pacote Office, né, e ele já fala logo Office para você. Ele não vai falar se você conhece editor de texto, se você conhece planilha de cálculo, se você tem domínio no gerenciador de apresentação de slides. Ele te fala Office porque Office é referência nesse mercado. Office é um requisito que se tornou, ele é essencial, mas hoje ele se tornou um diferencial, né? É necessário, meio que necessário para quem vai trabalhar em escritório aí. Então, qual que é a visão? Você não sobrevive dentro de um escritório sem o Office. Na verdade, você tem muitos outros pacotes de programas que fazem que fazem a mesma coisa, né? Entre aspas, que fazem papéis semelhantes que você vai desenvolver dentro do escritório. Mas as pessoas elas referenciam o Office porque é referência dentro do mercado de trabalho. E isso vem sendo feito há algum tempo, né? Então a referência hoje do Office ela é enorme. Por quê? Porque é um pacote que está na maioria dos escritórios, né? Então é muito mais fácil você encontrar, é muito mais comum você encontrar um Word 2003, um Excel 2007, um PowerPoint 2010 do que outro dentro de escritórios que realmente levam o papel do pacote de escritório a sério. Dentro do poder da ferramenta, nós vamos mudar aí para soluções alternativas, tá?
vamos discutir um pouco sobre recursos e ferramentas, o que compensa e não compensa do PowerPoint 2010 para o PowerPoint 2007 ou 2013. Vamos fazer comparativos aí e também comparar com outras aplicações semelhantes, tá? No que diz respeito ao gerenciador de apresentação de slides. Compatibilidade de plataformas. Vamos falar um pouco sobre o Windows e Mac aí, tá? O usuário Mac pode usar PowerPoint sim, e o usuário Windows também usa PowerPoint, tá? Não só quem tem o Windows então, pode estar utilizando essa ferramenta. Então você que é usuário de Mac, ou que será um usuário de Mac, você não precisa estar necessariamente instalando um Windows virtual, uma máquina virtual dentro do seu Mac para você rodar uma aplicação Office. Você pode estar instalando isso nativamente dentro do seu Mac para a versão de Mac. Também existe a versão de Mac para o Office 2010, que seria o Office for Mac 2011, né? Performance e confiabilidade, vamos frisar bastante aí a parte de suporte, integração de formatos e padrões. Hoje o Word ele tem uma biblioteca enorme de suporte a formatos de arquivos. Então, assim, a maioria dos formatos de arquivos para documentos, o Word vai trabalhar com ele. Ele vai abrir o arquivo, ele vai gerar o arquivo, né, ele vai salvar na extensão correta, né, ele vai trabalhar com esse arquivo, vai salvar por cima de uma alteração. Então, ele é totalmente compatível hoje com os padrões que nós temos dentro das especificações de formatos e extensões. Ambiente colaborativo, falando um pouco sobre SharePoint Workspace, né, esse espaço colaborativo que tem entre equipes, e plataforma web abrangente, que é a parte de documento, a parte de documento, de planilha, a parte também de apresentação de slides de PowerPoint dentro do seu navegador web. Como muitos sabem, hoje nós temos no mercado algumas soluções alternativas ao Office. Quando eu falo de soluções alternativas ao Office, estou falando de soluções alternativas para todos os aplicativos, tá? Não todos, mas a maioria. Então, o que é principal hoje dentro de Office, as pessoas conhecem mais, porque são ferramentas mais utilizadas, né? É Word, é Excel, é PowerPoint, né? As pessoas utilizam muito o Outlook. Nós vamos pegar os três, né? Até porque nós estamos no terceiro screencast, assim, fizemos o de Excel primeiro, o de Word em seguida, e agora estamos fazendo o de PowerPoint. Então, as pessoas conhecem mais o que? Realmente planilha de cálculo, editor de texto e a apresentação de slides. As empresas utilizam mais esses softwares. Hoje esse ambiente mudou, tá? Vocês vão ver aí nas próximas videoaulas mais para frente que esse ambiente está bem diferente. Nós temos ferramentas aí valiosíssimas que são ferramentas novas, né? E que hoje, por exemplo, pessoas como eu não vivem sem elas. Então, assim, temos pacotes alternativos como OpenOffice, Lotus Notes, Corel, Home Office 5, né? Nós temos aqui do ladinho o ícone do WordPerfect, temos a Shampoo Home Office também. O que o usuário, eu sempre falo que o usuário tem que avaliar? Tem que avaliar se compensa, né? Então, assim, se for só escrever um texto simples, sem muita formatação, sem muitos recursos avançados, de repente o OpenOffice vai atender às suas necessidades, não sei, ou os Notes atendem às suas necessidades, mas aí você começa a entender que quando você precisa de compatibilidade de arquivo, de extensões de arquivos, por exemplo, você não vai encontrar isso no Lotus Notes. Se você precisa de uma parte de aplicação web, onde você precisa disponibilizar um arquivo online em um servidor um serviço de hospedagem qualquer, e está abrindo isso sem a necessidade de ter o software instalado, o programa instalado no computador para você abrir ou ao menos visualizar esse documento, né? O Corel Home Office, por exemplo, não vai te oferecer essa possibilidade, né? Se você precisa de um aplicativo que atenda dados massivos, uma quantidade, um volume de dados massivos para planilhas de cálculos, por exemplo, né? O OpenOffice não oferece isso também, né? Ou a Shampoo Office não oferece isso também. Ele vai ter aí até um limite para você trabalhar com as planilhas, né? Quantidade de planilhas de volume de dados, né? O Power Pivot do Excel já vai te oferecer uma extensão enorme para você estar trabalhando com dados massivos dentro de planilhas de cálculos. Então você deve avaliar isso, né? Como você deve avaliar isso? Você está utilizando a plataforma que você escolheu, seja ela OpenOffice, Lotus, o que você escolher.
Quando você percebe que aquilo não atende mais a sua necessidade, ou quando você tem a sensação de que poderia ser melhor a tua experiência de usuário, aí você parte para o Office. Eu costumo dizer que é nesse ponto que o usuário necessita do Office, porque ele vai atender as necessidades do que aquele software não está atendendo, seja ele pago ou não. Você sabe que o Lotus Notes é pago, né? O Core Home Office é pago, o Shampoo Home Office é pago, o OpenOffice é gratuito, mas temos algumas versões que são pagas também. E mesmo assim, não compensam, né? Porque os recursos, a validade dos recursos não é a mesma, né? Então o Office realmente ele compensa. Dentro de compatibilidade de plataformas, vou falar um pouquinho sobre Office for Mac, né? Usuários de Macintosh agora também utilizam a plataforma Microsoft Office para trabalhar com seus documentos, os seus arquivos. E isso não necessariamente dentro de uma máquina virtual. Você instala isso nativamente dentro do seu Mac e pode estar trabalhando normalmente entre um PC e um Mac. Tá? Então, se você cria um arquivo de PowerPoint, uma apresentação de slide, no seu PowerPoint for Mac, você salva essa apresentação no seu HD do seu Macintosh, você transfere isso para um pendrive, do pendrive você vai abrir isso sem problema nenhum em qualquer computador que rode o Windows. Tá? Ou você pode salvar isso na web, fazer download para o Windows e trabalhar. Da mesma forma você faz com o Windows. Você está abrindo um arquivo que foi feito no Mac, no PowerPoint for Mac, você abre isso no Windows, edita e salva novamente através do seu Windows, do seu PowerPoint para o Windows, e você abre isso novamente no seu Mac. Então as plataformas elas são compatíveis entre si, tá? Não há esse problema de compatibilidade, justamente porque ele foi feito para trabalhar com a compatibilidade entre as plataformas. Aqui nós vamos demonstrar uma demo sobre o PowerPoint 2010. Primeiramente, eu queria comentar e aproveitar para pedir aí para os usuários que já têm um pouco de conhecimento de Office aguardarem as videoaulas, o decorrer das videoaulas, para que o conteúdo chegue até o conhecimento de vocês. Então, de início, as videoaulas realmente serão bem básicas, os nossos screencasts serão para aqueles que ainda não têm conhecimento da ferramenta. Com o tempo, essas videoaulas vão se aprimorando e o nível de conhecimento vai aumentando. Tá? Então vamos abrir aqui na máquina virtual Windows, o Microsoft Office PowerPoint 2003. Então, padrãozinho de Windows XP, né? Iniciar todos os programas, Microsoft Office PowerPoint 2003. Ele nos abre aqui o aplicativo, né? E para quem já tem o 2003 instalado na máquina ou já conhece essa ferramenta, sabe que a forma de trabalho dessa versão do PowerPoint é através da barra de menus, né? Eu tenho a barra de menus, onde eu tenho os menus arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, apresentações, janela e ajuda. E dentro de cada menu eu tenho os submenus ou as ferramentas, né? São as opções de escolha. Dentro do menu arquivo, a ferramenta novo, abrir, fechar e assim por diante. Ferramenta editar, ferramenta área de transferência, colar, ou melhor, menu editar, ferramenta área de transferência, colar, que são as ativadas, né? Se eu tivesse com alguma coisa na área de transferência, ele já ativaria essas três primeiras, certo? E assim por diante. Agora vamos minimizar aqui, minimizar a máquina virtual e abrir o nosso Microsoft Office PowerPoint 2010. Então eu posso ir no menu iniciar do Windows Vista, do Windows 7 e digitar PowerPoint, ou começar a digitar, ele já me traz as referências a isso. Então tem aqui Microsoft PowerPoint 2010. Certo? Essa é a interface do 2010, vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Ou eu também posso abrir ela de outra forma, que é através do menu iniciar, todos os programas, Microsoft Office e Microsoft Office PowerPoint 2010, está aqui. Então, duas formas básicas de abrir o PowerPoint, através do menu iniciar, digitando aqui o nome da aplicação, no nosso caso PowerPoint, ou através
das pastas, certo? Que é mais padrãozinho. Então, qual que é a diferença, né? Procurando comparar um pouco da interface do Outlook do PowerPoint 2003 para o PowerPoint 2010. É a forma de trabalhar com as ferramentas. Então nós temos aqui uma barra de menus dentro do PowerPoint 2003 e do PowerPoint 2010 nós temos a faixa de opções. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a fundo sobre ela, falamos bastante também sobre ela no Screencast de Excel 2010 e no Screencast de Word 2010. Então, a diferença é que na faixa de opções nós temos as guias que são comparadas àquelas divisórias de fichários, são realmente abas viradas para cima, né? Onde dentro de cada guia nós temos alguns grupos de ferramentas. Percebam que eles têm divisórias em cada grupo. Olha só, na guia página inicial, quando nós clicamos na guia página inicial, ela ativa essa guia e o restante fica desativado, fica em segundo plano, significando que todas essas ferramentas que estão visíveis para vocês pertencem à guia página inicial. Só que essas ferramentas não estão assim simplesmente jogadas, elas estão separadas e organizadas por grupos de ferramentas. Eu tenho aqui embaixo o grupo área de transferência e dentro deste grupo eu tenho as ferramentas colar, recortar, copiar e pincel de formatação. No segundo grupo, slides, eu tenho as ferramentas novo slide, layout, redefinir e seção. E assim por diante. No menu fonte eu tenho o menu de formatação, de estilo, de tamanho de fonte, de efeitos de fontes e assim por diante. Dentro da guia design, da mesma forma, eu vou ter subgrupos, né? Eu vou ter os grupos de ferramentas e as ferramentas que pertencentes a esse grupo, certo? Guia inserir, grupo tabela, ferramenta tabela. Guia inserir, grupo imagem e ferramenta imagem, clip art, instantâneo, né, que é aquele print que a gente dá na tela, só que personalizado. A gente vai aprender sobre essa ferramenta mais para frente. Temos a ferramenta álbum de fotografias, tá, que é um pouquinho diferente da ferramenta imagem, né, para inserir figuras aí, para inserir imagens dentro de uma apresentação de slide do PowerPoint. E qual a diferença desse conceito para o conceito anteriormente visto no PowerPoint 2003? É que é muito mais fácil trabalhar dessa forma, porque economiza um tempo que vocês assim não têm noção, é um tempo bem grande, porque essas ferramentas elas ficam agrupadas, né? Então, para vocês verem um teste simples aqui, eu vou inserir uma imagem através do PowerPoint 2003 aqui na nossa máquina virtual, tá? Não é nada muito demorado para quem já conhece a ferramenta, mas tratando-se de escritório, de pessoas que mexem com Office a todo momento, né, e precisam economizar o seu tempo, otimizar o seu tempo, essa faixa de opções veio para ajudar a gente, né? Então, para poder inserir, eu tenho que ir até o menu inserir, escolher aqui a opção imagem. Dentro da opção imagem, eu quero um arquivo que esteja gravado na minha máquina, no meu computador. Eu vou buscar no HD, né? Então eu peço para buscar do arquivo. Vejam que são 3 processos: menu inserir, opção imagem e opção do arquivo. Abre-se a janela de inserção de imagem e eu vou buscar a imagem lá dentro, certo? Tá aqui. Cliquei na imagem, ele já me abre para mim aqui um pop-up, uma janela, né? Isso aqui é uma caixa, na verdade, de ferramenta, aonde quando eu seleciono a ferramenta, essa caixa aparece para poder trabalhar com essa imagem, né? Mexer na luminosidade, na cor, fazer um corte, diminuir a imagem, rotacionar, né? Então, percebam que se eu não tenho muito espaço dentro da minha janela, se o meu monitor não é um monitor que favoreça um espaço de área de trabalho bom para eu mexer com imagens, eu já tenho que estar redimensionando isso. Então já é um tempo que eu perco, né? Ou eu trago aqui para baixo, ou deixo aqui do lado, eu coloco aqui em cima. Então, primeiramente, eu perco tempo configurando a minha barra de ferramentas, essas que ficam flutuantes, porque fica meio complicado trabalhar com isso na frente, né? A não ser que eu vou trabalhar com imagens pequenas, então não preciso mexer. Ou eu fecho e acabo tendo que trabalhar com isso dentro dos menus também, né? Já no PowerPoint 2010, isso se torna um pouco diferente. Vamos fechar essa caixinha aqui e minimizar. Através da guia inserir, eu já tenho aqui imagem, ele já busca a janela para mim, dentro de imagem. Eu já consigo estar inserindo a imagem muito mais rápido, são apenas 2 passos. Economizei um, nossa, mas é muito pouco. Ainda assim, mesmo que seja pouco,
Imagine que você faça esse procedimento diversas vezes ao dia. Você vai economizar bastante tempo no final do dia. Vamos incluir uma foto de ferramenta aqui. Então tá aqui, ó, com 2 passos eu consegui incluir uma foto, uma imagem dentro da minha área de trabalho. E olha que interessante, a partir do momento que eu insiro uma imagem, como que a faixa de opções vai trabalhar? Ela vai entender essa imagem e vai abrir aqui para mim uma guia especial para tratamento de imagens, de fotos, de figuras, correto? Então, se eu estou com a seleção no slide, ele me proporciona aqui o layout padrão, que é a guia página inicial com as ferramentas. Se eu insiro uma imagem e a partir do momento que ela já está dentro aqui do meu PowerPoint, do meu slide, ele vai abrir aqui uma guia formatar e nessa guia ele vai puxar uma guia superior aqui chamada ferramentas de imagem. E aí eu vou estar trabalhando com essa imagem, vou estar colocando efeitos na imagem, vou estar rotacionando, mudando as cores, tá? Olha só que ele tem previews, né? O que é um preview? É uma pré-visualização daquilo que está dentro do meu documento. Né? Isso no Word 2003, no Excel 2003, no PowerPoint 2003, isso não tinha, né? Foi implantado a partir do Office 2007. E no Office 2010 está bem aprimorado, porque eu tenho muito mais opções de mexer. Vejam que só de passar o mouse em cima, isso já modifica o meu documento. Então eu não preciso estar escolhendo e revertendo a situação a todo momento, caso eu não goste do resultado. É o que eu faria no PowerPoint 2003, caso eu não goste do resultado. Vamos supor que aqui eu queira fazer um ajuste de imagem. Né? Então eu tenho que abrir esse ecrã. E aqui, por exemplo, em posição, cores e linhas, vou preencher aqui uma cor, uma transparência. Olha só o tempo que eu estou levando para poder fazer essas configurações. Vou alterar o tamanho. A imagem eu vou alterar a posição também. Tá certo. Eu clico em visualizar. Só assim eu vejo como fica. Opa, não gostei. Ou eu reverto, ou eu vou começar tudo novamente. Tá? No Word 2007, 2010, você não perde esse tempo todo. Tá? Você tem efeitos e você tem estilos onde só de passar o mouse você sabe como vai ficar. Então se você não gostou, não perca tempo, passe para o próximo modelo. Até que tenha um que você goste, você clica, aí sim ele fixa. Né? Então esse é o conceito do Office 2007 e do Office 2010 para formatação de imagens, tá? E também para formatação de texto, a gente vai ver mais para frente isso aí. Né? Então é real time, você pausa o mouse e ele já mostra para você isso, certo? Outra coisa muito interessante dentro da faixa de opções do Office 2010, quando eu falo de Office 2010, eu falo de todos os aplicativos, tá? Porque na versão 2010 nós temos a barra, essa faixa de opções em todos os aplicativos. Versão 2007 nós tínhamos Word, Excel, PowerPoint e o restante dos aplicativos eles ainda trabalhavam com menus. A versão 2010 ela está totalmente integrada, então a faixa de opções ela existe em todos os aplicativos, não só esses 4 iniciais. Então uma coisa muito interessante é a barra de ferramentas de acesso rápido. Tá? Então assim, além de estar bem mais rápido o acesso às ferramentas, porque elas estão agrupadas, né? elas se correlacionam, elas estão próximas, e você grava isso muito mais fácil, você tem uma memorização muito mais fácil de onde se encontram as ferramentas, uma vez que elas se encontram agrupadas. Nós temos essa barra aqui, ó, que é a barra de ferramentas de acesso rápido, onde você pode colocar ferramentas que ficam mais rápidas ainda, ferramentas que você utiliza mais, né, como a impressão. Eu utilizo muito a ferramenta imprimir, impressão rápida. Então, se você vai imprimir um documento, geralmente você vem aqui na guia arquivo, que é a primeira, nós chamamos ela de backstage também. Então vamos até a guia backstage, vamos até imprimir, e aqui selecionamos a impressora e acionamos o comando, né? São 3 passos, né? 1, 2 e 3. Nós podemos fazer isso em apenas um passo só. Né? É só vir aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, selecionar a opção impressão rápida, ela está aqui, é um default, é um padrãozinho. Percebam que foi adicionado um ícone de impressora. Eu clicando aqui, pronto, olha lá, a minha impressora aqui na barra de ferramenta do Windows, aqui na área de notificação. O documento está sendo impresso com apenas um passo. Gente, isso aqui é fantástico, você não precisa estar a todo momento acionando os menus, né? Isso não é necessário.
Como eu usei aqui a impressora do OneNote, ele me abriu o OneNote. Vamos fechar aqui. E também eu consigo personalizar essas barras, essas faixas de opções aqui. Eu consigo criar guias, né, e estar personalizando. Eu criei uma guia no Excel, no Screencast do Excel. Criei também uma guia no Screencast de Word. Eu vou criar uma guia também, da mesma forma, aqui no Screencast de PowerPoint 2010. Então eu venho até a guia arquivo, o Backstage, seleciono opções. Dentro de opções eu vou até personalizar faixa de opções. E dentro de personalizar faixa de opções, percebam que eu vou encontrar todas as guias que já estão lá. Então, olha, eu tenho a guia página inicial. Ela está aqui, ó, página inicial. Dentro da guia eu vou ter os grupos. Olha lá que interessante. Vamos ver? Área de transferência, slide, fonte, parágrafo, desenho e edição. Área de transferência, slide, fonte, parágrafo, desenho e edição. Certo? Dentro de cada grupo eu vou ter as ferramentas. Se eu clicar no mais aqui, ele vai me abrir a ramificação, vai mostrar que eu tenho colar, recortar, copiar, pincel de formatação e área de transferência, que é o nome do grupo. Então tá aqui, ó. Certo? Pessoal, isso aqui eu posso estar levando essa página inicial, que é a primeira guia, eu posso estar levando para cá para depois da guia inserir, eu posso estar colocando depois de design, e assim eu organizo a minha a minha faixa de opções da forma que eu achar melhor, da forma que for mais conveniente para mim. Então, para fazer isso, é simples, eu seleciono a minha guia, né, e vou clicando para baixo, né, vou posicionar ela onde for melhor para mim. Eu também posso criar uma guia diferente, uma guia com ferramentas e grupos diferentes, onde eu uso mais as ferramentas, uma ferramenta que não está aqui nessas opções, mas ela existe dentro do pacote e eu utilizo ela através do menu Nova Guia. Então vou criar uma guia, vou chamar ela de Maurício, certo? E aí automaticamente ele cria um grupo, eu vou chamar de grupo, meu grupo. Vou criar uma nova guia aqui, deixa eu remover. Então tá aqui, esse grupo que foi criado eu vou renomear, vou colocar como meu grupo. Eu posso dar o nome que eu quiser. Isso facilita, né, eu encontrar a ferramenta correta. E dentro do meu grupo agora eu vou adicionar as ferramentas, né? Vamos colocar todos aqui que eu tenho acesso a todos os comandos. Então vamos achar um comando aqui que para poder acioná-lo tem que ficar entrando dentro de guias e menus e acessos. Vamos procurar um bacana aqui. Vamos procurar aqui, ó, marcar área para manter e marcar áreas para remover. Vamos colocar mais um item, publicar, eu também quero colocar. Então pronto, ficou assim, definido. Guia Maurício, grupo de ferramentas meu grupo e ferramentas marcar área para manter e marcar áreas para remover. E também a ferramenta publicar. Dando um OK, isso aqui já vai para a minha faixa de opções. Olha lá, depois da minha página inicial, eu tenho aqui a minha guia página inicial, eu tenho a guia Maurício. Eu tenho o grupo de ferramentas chamado meu grupo, que foi o nome que eu dei, e as ferramentas que eu adicionei. A ferramenta marcar área para manter, marcar área para remover, e a ferramenta publicar com as suas opções de publicação. Dentro de soluções alternativas, vamos falar bem rapidamente sobre performance e confiabilidade. O que você deve avaliar quando você tem um programa, você tem a opção de escolha de um programa, de uma plataforma, né, seja no software gráfico ou manipulação de imagem 3D ou até mesmo uma suíte de escritório. Você tem que compensar, você tem que avaliar se compensa a tua economia. Muitas vezes você adquire um software gratuito, você economiza, mas a sua dor de cabeça não economiza. O que eu quero dizer? Se dá algum problema no seu arquivo, no seu computador, você não sabe como sair daquela situação, você vai recorrer ao suporte Microsoft, ao suporte da equipe de Office, para poder te ajudar, te auxiliar nessas horas. Então, se você tem algum recurso que você não conhece muito bem, você não domina muito bem, clique no Microsoft Help. O Helpdesk da Microsoft, voltado para Office, ele vai te atender, vai fazer o seu cadastro e vai te auxiliar. Então isso nos tranquiliza, te dá uma tranquilidade
né? Quando você tem um produto que você tem a chave de produto paga, você tem a licença do produto, tá? Isso compensa bastante. E integração de formatos e padrões, que foi comentado nos dois primeiros screencasts, né? Sobre os formatos de arquivo XML, que entrou aí através da versão do Office 2007. Né? Então, um arquivo PPT e um arquivo PPTX, eles não interagem entre si a princípio, né? Se você pegar um arquivo PPT, que é o arquivo padrão, a extensão, né, de arquivo padrão de arquivos do PowerPoint 2003 e abrir no 2007, a abertura desse documento vai ser feita normalmente, né, porque a versão 2007 é a mais recente, a 2010 também. Mas se você pegar a princípio, sem instalação de plugins, e tentar abrir um PPTX, que é uma extensão de arquivo mais recente, e tentar abrir no PowerPoint 2003, você já não vai conseguir, porque você não tem a compatibilidade das plataformas, da versão do programa. Então, o PPTX, ou o DocX, o XLSX, são arquivos mais otimizados. Eles trabalham com linguagem XML, onde vai deixar o arquivo bem mais leve e ele vai ter mais recursos, né? É um arquivo mais dinâmico. E você vai conseguir trabalhar muito mais de forma melhor com ele na internet, né? Subir arquivo na internet. Você vai conseguir com que outras plataformas, outras suítes, outras soluções também consigam estar nesse documento, porque XML é uma linguagem abrangente, né? Uma linguagem utilizada por diversos aplicativos, sem contar também na gestão do PDF, né? Com o Word 2007, Excel 2007, no PowerPoint 2007 e também nos aplicativos 2010 principalmente, você consegue converter qualquer documento para o formato PDF, que é um formato de leitura, né? Um formato de leitura para a internet. Você consegue transferir facilmente, fazer download, jogar isso para um pendrive ou jogar isso num site. As pessoas conseguem estar visualizando no navegador através do plugin para leitor PDF, tá? E para arquivos também de formato aberto, né? Antigamente não ocorria essa interação. Era engraçado porque as pessoas adquiriam o OpenOffice e falavam: olha, eu vou adquirir o OpenOffice, que além de ser gratuito, as pessoas falavam, e ainda falam, né, de boca cheia, assim, tipo, eu fiz a melhor opção, né? Adquirir um produto gratuito e ele vai abrir todos os documentos, todos os arquivos do Office, né? Só que o Office não abre, né? Olha só que engraçado. As pessoas falam mais ou menos nesse tom. O Office, que é pago, né, ele não abre os arquivos gerados nativamente pelo OpenOffice ou por qualquer outro software que salve os arquivos no formato de documento aberto, Open Document. Realmente, o Office 2003 ele não vai abrir arquivos Open Document, mas o Office 2007 e o Office 2010 abre arquivos Open Document e também salvam arquivos Open Document. Então essa interação acontece das duas partes, né? Acontece nas duas direções. Você consegue criar um arquivo no formato padrão do Office e abrir isso na suíte concorrente. Você consegue criar um arquivo na suíte concorrente, salvar no formato do arquivo de extensão da suíte concorrente e abrir isso no Office. Hoje o Office consegue reconhecer arquivos ODPs, né? Que são arquivo .odp, são apresentações de slides salva pelo formato aberto, e você consegue trabalhar com isso no Word, abrir isso no Word, editar e salvar também. Assim como você consegue criar um arquivo no seu próprio PowerPoint 2007 ou PowerPoint 2010 e salvar no formato do arquivo aberto, né, ODP. Então, pessoal, está bem flexível, tá? Toda a suite e todas as suas ferramentas, ela tem agora esse conceito de linguagem de XML, então ela está bem flexível quanto às extensões. Né? Não tem mais preocupação com compatibilidade, certo? E para fechar aí o nosso screencast de PowerPoint 2010, falaremos sobre ambiente colaborativo rapidamente, também porque já explicamos isso nos screencasts anteriores, e plataforma web abrangente. Então, de uma forma rápida, Hotmail, Microsoft Office SharePoint Workspace e SkyDrive, né? Vamos estar interagindo aí com documentos do Office. Se você tem um documento em anexo, quero enviar um e-mail, quero anexar um documento, uma carta, um relatório nesse meu documento do Hotmail através do navegador e mandar isso para um amigo meu. Ele vai conseguir visualizar o ícone, né, se ele é conhecedor aí dos ícones, os representadores gráficos aí dos documentos do Word,
do Office, ele vai reconhecer que é um Word, vai baixar isso, né, já vai começar a interagir com esse documento, já vai estar preparado para ler o documento que quer que seja, né? SharePoint Workspace, a gente vai estar falando para as aulas mais avançadas, que é um compartilhador de arquivo, né? É um programa que abre uma N possibilidades de você trabalhar com equipes, com colaboração, né? São espaços de trabalho onde você consegue estar interagindo com a equipe, consegue estar editando os documentos ao mesmo tempo, né? Trabalhando naqueles documentos ao mesmo tempo, e é uma ferramenta fantástica, tá? E também o nosso SkyDrive aí, que é o nosso repositório, né? O nosso HD virtual, onde eu faço o upload, submeto um arquivo para a internet, seja ele um arquivo do Word, do Excel, seja ele uma apresentação de slide também do PowerPoint, e esse arquivo fica hospedado na nuvem, né? Na internet. Com o Office Web Apps, que é o seu Office na nuvem, você consegue estar abrindo esse arquivo, visualizando, sem a necessidade de estar fazendo o download do arquivo e sem a necessidade de ter instalado o Office na máquina, porque agora o Office foi para a nuvem. Então você consegue estar abrindo arquivos Office dentro do seu navegador. Você vai ter um PowerPoint dentro do seu navegador, né? PowerPoint Web App, né? Um Excel Web App, ou um Word Web App, ou o OneNote Web App também, que é o nosso próximo screencast. Então tudo isso fica muito mais fácil com essa parte de integração, né? Com essa parte de colaboração de plataforma web. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso screencast. Eu vou estar apresentando para vocês no próximo screencast sobre o Microsoft OneNote e também sobre o Outlook 2010. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar acessando o site do Answers, né, www.answers.microsoft.com, e lá tem uma equipe de pessoas que têm conhecimento sobre Office que podem ajudar vocês, né, com qualquer dúvida. Façam o cadastro de vocês, utilizem o seu Windows Live ID, que é o seu credencial do Hotmail, para você fazer o cadastro, e postem suas perguntas. Com certeza vai ter alguém que vai ajudar você, que vai tirar a sua dúvida, e você que já tem o conhecimento sobre Office, ajude-nos também. Faça parte dessa equipe do Answers, né, e ajude os usuários a tirarem as suas dúvidas de Office, né? Compartilhe também o seu conhecimento, tá? Aguardo vocês para o próximo screencast, e quem quiser o link do Microsoft Answers, desse site de colaboração de fórum de dúvidas, de respostas, perguntas e respostas, vocês podem estar visitando os meus dois outros screencasts, ou de Word ou de Excel 2010, que lá tem o link, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo screencast, um abraço a todos.